Boa noite, você internauta, boa noite, você que está aí acompanhando a nossa programação. Chegou agora o tempo da nossa escola bíblica pela internet. Estou aqui, eu, pastora Regina, e o Leonel, o Beto na técnica, e desejamos que você tenha uma boa aula, uma aula que venha te edificar, uma aula que venha encher aí o teu espírito de bênção, de gozo, de paz. Boa noite, Leonel. Boa noite, Beto. Boa noite, pastora Regina. Boa noite também o Beto, que tá cheio de gracinhas ali, fazendo expressões ali, né? Todo feliz. Porque ele não fica a câmera tá apontada nele. para nós, ele tá atrás da câmera, então ele tá todo soltinho ali. Mas glória a Deus, boa noite, Beto. E glória a Deus por mais essa aula da Escola Bíblica pela internet. Nós estamos na lição 9 e hoje vamos falar sobre a oração e a vontade de Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou convidar você para participar conosco também na nossa escola bíblica, nas nossas comunidades. Nas nossas comunidades aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, se você quer participar da escola bíblica, interagir, vai nas nossas comunidades, você vai ser bem recebido, você vai conhecer aí a palavra de Deus e vai interagir, vai perguntar, vai saber aquilo que você tem dúvidas. E os nossos endereços na sede, que fica na Rua Major Sertório 685, próximo à Faculdade Mackenzie, próximo também à Santa Casa. 9 horas da manhã, todos os domingos. Também em Cotia, na Rua Brasilândia 85, fica logo após o posto de saúde. Você também está convidado para participar da escola bíblica todos os domingos às 9 horas. E na freguesia do Ó, aqui na João Paulo, próximo, né? A João Paulo fica na altura do 900 da Avenida João Paulo I. Você é nosso convidado especial. Estamos lá todos os domingos às 9 horas e esperamos por você. Também, você que já tem aí os nossos endereços, que você possa participar nos nossos cultos. Hoje, por exemplo, nós temos um culto abençoado, né? Nós estamos na semana do jejum do clamor, e eu convido você a participar conosco. Hoje, às 8 horas, dá tempo de você chegar lá. Nós estamos nas 3 igrejas. Nós estamos aqui na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. E às 9 horas. Às 20 horas. Amém. Às 8 horas, portanto, como a pastora Regina bem lembrou, 8 horas da noite, às 20 horas, você tem essa oportunidade de participar desse jejum, dessa semana de jejum. Você vai ser abençoado, vai ter um tempo ali de oração na presença do Senhor, vai ser ministrado e vai ser uma bênção na sua vida. Então você já anotou aí, já acompanhou com a pastora Regina os nossos endereços, sabe que pode participar também. Agora, nessa aula pela internet, você pode mandar o seu e-mail para participar conosco. Nós temos o seguinte endereço para você que queira participar via e-mail: radio1novotempo@terra.com.br. Então, participe aí, você tem várias opções, não só para ouvir, mas também para esclarecer suas dúvidas, para ser aí uma pessoa ativa em meio à escola bíblica, tanto pela internet como pessoalmente em uma das nossas igrejas, como a pastora Regina já lembrou. Glória a Deus. Nós estamos na lição 9. O nome da lição é A Oração e a Vontade de Deus. Nós acompanhamos o livro da CPAD. Se você quiser acompanhar, já estamos no final desse, mas para o ano que vem você pode adquirir. E eu convido você também a pegar aí um papel, um caderno, uma caneta para anotar as referências bíblicas. Porque se você tiver alguma dúvida, você vai até a Bíblia e vê lá aquilo que nós falamos, se é real ou se não é real. É importante a gente acompanhar e anotar aí os versículos bíblicos para tirar aí as nossas dúvidas, amém? Então, que você, nessa noite, possa
receber aí esta lição como a palavra de Deus e possa aprender bastante com ela, porque com certeza nós vamos aprender também, porque a cada dia a palavra do Senhor se renova e a cada dia também nós aprendemos um pouquinho mais. Ninguém nasceu sabendo e sempre acrescenta alguma coisa, por isso é importante. Amém? Amém. Então vamos para o nosso textuário. Hoje o nosso textuário está lá em João, capítulo 15, versículo 7. E diz a palavra do Senhor, João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E a verdade prática. A Bíblia nos garante que a oração realizada de acordo com a vontade de Deus será atendida. Portanto, esta a verdade prática da aula de hoje. Temos também a leitura bíblica em classe, que está lá em João, capítulo 14, versículos 13 a 17, João 15, versículo 7, 1 João 5, versículos 14 e 15. Gostaria de ler ou gostaria que eu leia, pastora Regina? Fique à vontade. Eu vou ler aí, você já dá a introdução, amém? Amém. Então, João 14, do 13 ao 17. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. 1 João 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém. Então, na aula de hoje, nós vamos estabelecer a diferença entre a vontade de Deus geral e particular. Tem a vontade de Deus, que é a vontade de Deus geral, e tem a vontade de Deus, que é a vontade de Deus particular. Nós vamos estabelecer aí a diferença. Vamos também relacionar as orações que não são respondidas por Deus e explicar o porquê das orações de Elias, Salomão e Davi terem sido atendidas. E vemos o quê? Todo crente deseja ter uma vida de oração eficaz. O que é isso? Todo crente deseja que as suas súplicas, desejamos que as nossas súplicas sejam atendidas pelo Senhor. Contudo, muitos não têm sido eficientes nesse assunto, porque desconhecem completamente a vontade de Deus para os homens em geral e também para a sua própria vida. Então, nesta lição, nós vamos aprender que conhecer o Senhor e também a vontade dele para o seu viver é importante para que nós possamos obter respostas aos nossos clamores. Amém? Glória a Deus. Olha, a vontade divina. A vontade divina é a amorosa disposição que Deus, com base em seus decretos e desígnios, manifesta em relação ao ser humano. E vamos aqui falar, todo crente deseja mesmo que a oração não só seja respondida, mas que seja respondida no ato, Instantâneo. Instantâneo. Isso daí é o nosso mundo moderno. A internet faz com que a gente tenha esses desejos, Que tudo venha no tempo nosso, na hora. Clicou, orou, pôs o joelho no chão, já recebe. É dessa maneira que nós, como bons cristãos, a gente deseja. Vamos ver agora o primeiro tópico, é a oração e a vontade de Deus, o caráter de Deus. Também vamos ver a vontade de Deus e as Sagradas Escrituras e a vontade de Deus para cada indivíduo. Então nós vamos
né, nesse tópico, ver aí o caráter de Deus em primeiro lugar, que é fundamental que o suplicante conheça profundamente a quem ele dirige suas orações. Isso é, né, nós devemos conhecer o Deus que nós servimos, né, aquele Deus que nós colocamos a nossa fé, que nós dobramos o nosso joelho e pedimos. Nós temos que conhecer e ter noção de que ele é eficaz, né? E a Bíblia nos revela que Deus é amor, misericórdia, longanimidade, bondade, fidelidade e justiça. Então, portanto, o conhecimento de tais atributos divinos é imprescindível para orarmos a Deus com entendimento e sermos respondidos em nossas súplicas. Quanto mais conhecermos a Deus, melhor compreenderemos, aceitaremos e identificaremos a sua vontade para nós. Então, isso é fundamental, conhecer esse Deus todo-poderoso, né? Conhecer aí todos os seus atributos e saber que ele é Deus e que ele vai responder. Só que vamos aprender também nessa lição quais são as orações que ele responde e mais ou menos o tipo daquelas que ele não responde. A vontade de Deus e as Sagradas Escrituras. Jesus declarou que as orações de seus discípulos seriam atendidas e se eles guardassem e praticassem a sua palavra. João 15, versículo 7, 1 João 3, versículo 22. A vontade geral de Deus está expressa na Bíblia. Portanto, é indispensável que manejemos bem a palavra da verdade, a fim de sabermos como orar de acordo com a vontade dele. Muitas vezes não é necessário perguntar se algo é da vontade do Senhor, porque as Escrituras explicitam claramente que tal pedido está completamente fora dos propósitos divinos para seus filhos. Tiago e João tiveram essa experiência quando insensatamente pediram algo a Jesus, em conflito com sua natureza e vontade, e foram repreendidos pelo Senhor. Lucas 9, 54 ao 56. A vontade de Deus, Leonel. Amém. Você tem algo para dizer? A vontade... Não, a respeito deste assunto está bem explicado, né? Sobre a vontade de Deus e as Sagradas Escrituras. Realmente lá em Lucas 9, 54 e 56, nós vemos um pedido bem sem propósito, assim, algo insensato realmente que aconteceu ali, mas não à toa, né? Eu creio que é algo, nada é por acaso, tudo tem um propósito. E o propósito dessa pergunta insensata que surgiu lá em Lucas 9, 54 ao 56, é para que nós já tivéssemos uma noção ali de que tem coisas que não tem relação, não é o momento adequado, não é um pedido de acordo com a vontade de Deus. Até no começo da aula nós vemos aí que, na verdade, eu vou até ler de novo para você, a verdade prática, que a Bíblia nos garante que a oração é realizada de acordo com a vontade de Deus será atendida. Então aqui, você vai ver lá em Lucas 9, 54 e 56, uma situação em que claramente aquela não é a vontade de Deus. Aquele tipo de pedido que foi feito por Tiago e João demonstra isso. Agora, no próximo tópico, que é a vontade de Deus para cada indivíduo, outro fator que deve ser considerado ao dirigirmos nossos pedidos a Deus é a sua soberana vontade para cada um de nós. Para descobri-la, é necessário que o servo de Deus cultive uma vida de íntima comunhão com Deus. À medida que conhecemos o Senhor, sua vontade vai se tornando mais evidente para nós. Além disso, um crente fiel que busca agradar ao Senhor, através de uma vida santa e dedicada ao seu reino, naturalmente desfrutará da vontade de Deus, pois é impossível que alguém possa ser tão íntimo dele e estar fora da sua vontade. A resposta divina às nossas orações está profundamente relacionada à sua vontade para os seus filhos, como veremos nos tópicos a seguir. Leonel, então vamos colocar assim. Vamos. Aqui a gente vê que Deus tem uma vontade para cada indivíduo. Mas na Bíblia não tem o nome de cada indivíduo para aquela vontade. Como que a gente identifica isso? Exatamente, pastora Regina. Nós vamos identificar como.
à medida em que vamos conhecendo o Senhor. À medida em que nós vamos buscando mais intimidade com o nosso Senhor, isso vai se tornando mais evidente para nós. Porque realmente é dessa forma. Um crente fiel, ele busca agradar ao Senhor. Ele busca ter ali uma vida adequada, busca ouvir a voz do Senhor, busca o direcionamento, medita na palavra do Senhor. Nós procuramos fazer o melhor. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos sentindo no nosso coração aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. E na Bíblia, realmente, nós vamos encontrar ali o que é a vontade de Deus de um modo geral. De um modo geral, nós sabemos que o principal mandamento é o amor. Esse é o desejo, né, que o Senhor tem, a vontade de Deus de um modo geral. E nós vemos outros exemplos ali de situações genéricas, ou seja, que são para todos, né, deveriam ser ali a referência para todas as pessoas. E a vontade de cada um, eu creio que seja dessa forma, através da comunhão, né, através da intimidade com o nosso Senhor, o Espírito Santo vai nos revelando. Eu creio também que se não conhecer a palavra de Deus, não vai saber jamais o que é a vontade dele ou não. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecermos a Bíblia, para sabermos aquilo que é e aquilo que não é da vontade de Deus, porque tem tudo explicado lá. Então é só conhecer, você só precisa conhecer a palavra de Deus para saber aquilo que é da vontade dele e aquilo que não é da vontade dele. É bem notório, às vezes nós nos fazemos de enganados, né? De desentendidos. Porque é mais fácil, mas se conhecermos a palavra do Senhor, nós no íntimo nós vamos saber que não é bem assim aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos querendo. Amém? Amém. O segundo tópico, orações não respondidas por Deus. Olha só, hein? Vamos conhecer as orações que não são respondidas por Deus. E a primeira oração que não é respondida é a egoísta. Tiago 4:3. Puxa vida, oração egoísta, olha só. É algo que pode, no primeiro momento, né, ser surpresa, mas é fato. Orações egoístas não são respondidas. Por quê? O apóstolo Tiago afirma que pedidos egoístas que visam interesses próprios não são respondidos pelo Senhor. Eles estão fora da vontade de Deus, porque eles contrariam o desejo do nosso Senhor, o desejo de que seus filhos sejam altruístas, que é exatamente o contrário disso, né? Que pense no próximo. Na verdade, os pedidos egoístas, eles refletem ainda uma natureza não regenerada, porque o coração daquele que foi transformado por Deus pensa primeiro no próximo. Após conhecer o Senhor mais profundamente, Jó, por exemplo, intercedeu por seus amigos, como vemos lá em Jó 42:10. Então, uma sugestão, né, algo interessante que essa aula nos deixa hoje, é que nós experimentemos orar mais pelos outros do que por nós mesmos. Portanto, experimente orar mais pelos outros do que por si mesmo. Você vai aprender algo tremendo aí, algo importante. Você vai ver como vai mudar ali a partir do momento, né, pastora Regina, que nós oramos também, e principalmente pensando no nosso próximo, nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não fazemos somente aquela oração que olha para nós mesmos, né? Nós agradamos a Deus quando intercedemos e oramos pelos nossos próximos, pelas outras pessoas. Isso é uma coisa que nós, né, que somos intercessores, estamos sempre orando pelas pessoas, nós já fazemos, né? É automático. Nós esquecemos muitas vezes de orar por nós, mas estamos sempre orando por outras pessoas. Mas é importante a oração pelas outras pessoas, porque Jesus Cristo é o nosso intercessor e nós precisamos interceder por vidas que têm pedidos, né? Por vidas que estão aí precisando de ajuda em oração. É muito bom quando a gente ora por alguém e vê as nossas orações sendo respondidas. É tremendo ver aí Deus agindo, né, através da nossa oração. Mas isso daí
crescer. Não, isso não é crescer. Isso é saber que Deus é Deus, que nós não somos nada, mas intercedemos, a pessoa mereceu e recebeu. Amém. E orações por posição social, pastor Regina, olha, então aquela situação social, né? Como se diz, costuma se dizer aí. Você bebe? Não, eu bebo socialmente. Então, você ora? Eu oro socialmente. Então, esse tipo de oração também está no rol das orações não respondidas por Deus. Como é que é isso? Oração social, ali, de acordo com o status social do cidadão. Olha, são as orações que as pessoas fazem para reconhecimento, né, para ser reconhecida, né, pelos homens, ter honras, ter glórias, poder, dinheiro, enfim, coisas que satisfaçam sua natureza humana pecaminosa. E a mãe dos filhos de Zebedeu pediu a Jesus um lugar de destaque para seus filhos, mas o mestre explicou que não competia a ele outorgar essa posição, mas ao pai. Mateus 20, 21 e 22. Ele não tinha consciência de que ela, né, ou no caso, a mulher não tinha consciência de que não existe posição melhor do que ser um servo de Deus, que foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E agora vive não mais para si mesmo, mas em por Cristo. A vontade de Deus é que pensemos e busquemos as coisas celestiais, incorruptíveis. 1 Coríntios 9, 25. Então essa é aquela oração do cristão que ainda, né, não vê, não segue a cruz, não segue a Jesus Cristo, mas espera aí a honra dos homens, espera aí que Deus, né, atenda a sua oração para que os homens vejam, para que os homens honrem, e isso não pertence a Deus, viu? Isso daí é uma coisa que ele não vai atender mesmo, porque você não vai estar fazendo para ele, mas vai estar fazendo para o homem, e isso só vai trazer aí tristeza ao coração de Deus, e é automático, né? Ele não vai responder mesmo. Então que você, se está aí pensando nisso, né? Puxa, mas essa é a oração que eu faço? Então começa a fazer diferente, viu? Começa a pedir para Deus em seu favor, sim, mas que você cresça espiritualmente. Amém. Orações hipócritas também são orações não respondidas por Deus. Mateus 6, versículos 5 e 6. Algumas pessoas pensam que podem enganar a Deus com uma aparência de piedade, fingindo ser espiritual, um homem ou mulher de oração. Esquecem-se de que Deus é o maior conhecedor das motivações humanas. Jesus, por diversas vezes, reprovou o comportamento hipócrita e também comportamento mentiroso. O Senhor ama a verdade e a sinceridade. É melhor ser sincero como um publicano, carente da misericórdia de Deus, do que um fariseu, cheio de justiça própria, pois aquele teve sua oração atendida, e este não, como vemos lá em Lucas 18, do 9 ao 14. Portanto, as orações egoístas, hipócritas e que buscam ali o status, o reconhecimento social, não são atendidas pelo Senhor. Não adianta orar. Assim não. Orações atendidas por Deus. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de orações respondidas, uma vez que estavam em harmonia com a vontade de Deus. E a oração do rei Salomão, por exemplo, em 2 Crônicas, 1, 17 ao 10. Há quem faça longas orações, mas inconvenientes, impróprias, insensatas, irreverentes. Salomão fez uma oração curta, porém sábia. Ele tinha consigo um cheque em branco da parte de Deus. No entanto, não teve desejos egoístas, pensou em seu reino e no povo, orando com sabedoria, e Deus lhe respondeu sem demora. Por conseguinte, tornou-se o homem mais sábio e rico do mundo da sua época. 1 Reis 4, versículo 29 ao 34.
Você não deseja ter essa sabedoria? Eu desejo ter a sabedoria de Salomão, né? Tremendo, né? O que ele fez realmente, né? Naquele tempo, ele fez realmente pensando nas pessoas, no povo, no seu reino, não nele próprio. Então nós vemos que por que Deus respondeu, né? Deus olhou o coração dele e viu realmente a sinceridade. E se você deseja ter essa sabedoria, eu quero que você peça a Deus. Peça a Deus, porque a Bíblia garante que o Senhor a dá a todos liberalmente, ou seja, a resposta é certa. Tiago 1,5. Então, você precisa de sabedoria? Eu tenho pedido, viu, Leonel? Amém. Senhor, me dá sabedoria, eu quero levar a sua palavra com sabedoria, eu quero ter sabedoria ao aconselhar, eu quero ter sabedoria na minha vida, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Por isso eu tenho pedido sabedoria. Se você precisa, se você quer, peça que Ele vai dar em nome de Jesus. Amém. Realmente a sabedoria é um pedido sábio. Então você, quando pede sabedoria, você já está sendo sábio, ele já está pedindo algo que agrada a Deus. E agora um outro exemplo de oração atendida por Deus. A oração do profeta Elias, em 1 Reis 18, do versículo 36 ao versículo 39. A oração que glorifica e exalta a Deus será respondida. Um exemplo desta oração é a do profeta Elias. Ele lançara um desafio aos falsos profetas de Baal. Aquele que respondesse enviando fogo do céu para consumir os sacrifícios oferecidos seria o verdadeiro Deus. O único desejo de Elias era que o nome do Senhor fosse reconhecido e aclamado no meio daquele povo, como fica claro em suas palavras, no versículo 37 de 1 Reis 18. Um pedido que busque única e exclusivamente a glória do Senhor e o reconhecimento de seu poderio será prontamente atendido por ele. João 14:13. E a oração de Davi. Chegamos na oração de Davi, Salmo 51, do 1 ao 17. A gente vê, né, todo mundo fala, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Aí tem pessoas que quando conhecem a sua história dizem assim, mas pecou tanto, né? Só que aí a gente vê, se você tiver essa oportunidade, leia lá Salmo 51, do 1 a 17, você vai entender. Ele suplica por perdão no Salmo 51, né? Por perdão, por misericórdia, por restauração. E isso tudo só provém de coração sincero, né? Foi com sinceridade. Essa súplica, né, de Davi, esta oração de Davi no Salmo 51. Então, houve arrependimento, houve consciência dos seus erros, e tal coração, né, afirma a Bíblia, não despreza o Senhor. Então, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi reconhece a gravidade dos seus erros e principalmente que havia pecado contra o seu Deus. Em seguida, arrepende-se profundamente e busca com lágrimas o perdão e a restauração divina. Então é importante ressaltar que o relacionamento íntimo que o rei cultivava com o seu soberano foi decisivo para que ele tomasse esse assunto, uma vez que Davi conhecia o caráter de Deus e quem servia. Não tinha certeza de que alcançaria misericórdia da sua parte se buscasse com um coração sincero. Nós vemos muitas vezes pessoas, né, que pecam, que erram, que voltam às vezes para a igreja, aqueles que saíram, mas outros que estão dentro da igreja e dizem assim, mas eu me arrependi, mas a gente não consegue enxergar a resposta de Deus na sua vida, sabe por quê? Porque não se arrependeu de coração, assim como Davi. Davi se derramou. Por isso eu falo para você, tenha essa oportunidade. Leia o Salmo 51 e você vai ter aí a consciência de quem era Davi, né? De quem era este homem aí, segundo o coração de Deus. O porquê ele alcançava aquilo que ele pedia para o Senhor. Porque ele realmente conhecia o Deus que ele servia e sabia que ele era onisciente e conhecia o fundo, né, o mais profundo
né, as coisas escondidas do seu coração, Deus conhecia. Por isso, você que está aí precisando de perdão, precisando que Deus entre na sua vida novamente, você que quer voltar aí à prática, né, as boas práticas, que você possa orar ao Senhor com um coração, né, o mesmo coração de Davi, um coração realmente arrependido. É isso que falta, arrependimento. Então, ore como Davi, ore com arrependimento e você vai ver todas as tuas orações respondidas em nome de Jesus. Ó, já estamos chegando ao final, Leonel. Já está no finzinho, pastora Regina. E o que eu achei interessante, então, é que aqui fica claro, quando nós queremos saber como é uma oração de acordo com a vontade de Deus, nós citamos 3 exemplos, então, como a pastora Regina bem lembrou, Davi e também Salomão e Elias. Mas realmente passou rápido, hein? Já estamos chegando na conclusão da aula. É verdade. Eu vou deixar uma reflexão em Tiago 4, versículo 2 e 3. Diz assim, ó: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleite, para o gastardes, em vosso deleite. Então, é isso, né? Chega bem à conclusão essa reflexão de que o porquê, né? Muitas vezes não temos respostas às nossas orações e outras vezes temos uma resposta rápida. É por isso. Então, que esta aula de hoje possa transformar aí a sua vida, o seu coração, a sua oração, que você possa saber com certeza a oração que Deus vai responder para você e fazê-la em nome de Jesus. Amém. E esse texto para a nossa reflexão é algo que vem da palavra do nosso Senhor. Nós temos visto aqui, ao longo desse trimestre, muitas reflexões, nós comentamos aqui, e muitas vezes são as reflexões de textos baseados na palavra de Deus, mas textos ali elaborados por pessoas, né? Aqui nós vemos um texto que é integralmente a palavra de Deus. Então é importante mesmo que nós possamos refletir nesse texto que está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. E na conclusão desta aula, nós vemos aí o segredo, olha só, o segredo para que a oração seja eficaz. Qual é o segredo? Que tem ali a oração, o seu pedido realizado. A verdade é que ela deve ser uma oração conforme a vontade de Deus. Deve ser consequência de um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Você deseja ter as suas orações atendidas? Você deseja? Eu desejo. Você deseja, pastora Regina? Com certeza. Então o que vamos fazer? Qual é o Beto também deseja lá, ele fez um gesto ali que ele deseja. Então, como nós podemos alcançar essa resposta, né? Como devemos fazer para que as nossas orações sejam atendidas, nossas orações sejam eficazes? Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Então cultive um profundo relacionamento com o nosso Senhor. Cultive aí uma intimidade com Deus, busque do Senhor qual é a vontade específica dele para a sua vida, em nome de Jesus. É isso mesmo. Então, olha aí, a vontade de Deus é aquela que está na sua palavra. Essa é a doutrina do Senhor, não é a doutrina de homens, mas a doutrina de Deus. Essa doutrina, ela vai ensinar você tudo o que você precisa, ela vai te dar aí um sustento espiritual e você vai alcançar o coração de Deus, vai tocar nas vestes desse Deus Todo-Poderoso e vai receber aí o retorno, vai receber a resposta da tua oração rápido, em nome de Jesus. Nós já estamos chegando ao final, eu já vou me despedindo e convido você a estar conosco quarta-feira que vem, às 19 horas, né? Estamos aqui na Escola Bíblica pela internet, com a lição número 10, o Ministério da Intercessão. É um título bem forte que você possa acompanhar conosco e aprender bastante aí como é
ser um intercessor, como é interceder, que esse foi um ministério, né? É um ministério de Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor. Amém? Fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Boa noite e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém. Eu também me despeço, desejo a todos uma semana abençoada e desejo que nós possamos estar aqui quarta-feira que vem, mais uma vez às 7 horas. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando mais uma programação da Rádio Novo Tempo. Escola Bíblica. Apresentação: Pastor Lucas e Deus abençoe a todos.